Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer porque desde 1907, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe o Ministério Jovem Adventista, que se propõe a pregar o Evangelho a todo mundo nesta geração. Quero te pedir uma bênção especial por esses jovens, Senhor. Jovens que constantemente estão sendo assediados pelas propostas diferentes das tuas. E elas são extremamente tentadoras. Lugares, pessoas, emoções, aventuras. Não é à toa que a indústria do entretenimento é a indústria que mais cresce no mundo, Deus. Senhor, que Tu os conserves nos Teus caminhos. Que Tu conserves as sementes que foram germinadas no coração deles. Independente, Senhor, de onde é que eles estejam agora, que elas possam brotar e tornarem-se árvores frondosas para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, por favor, abençoa os nossos filhos, que eles possam permanecer firmes ao Teu lado. Querido Deus, que nesse dia de comemoração, nós possamos nos render ao Senhor, porque foi o Senhor que nos fez chegar até aqui. E é o Senhor que vai permitir que avancemos nos nossos dias. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra agora. E quando a Tua palavra é pronunciada, tudo muda. Onde quer que estejamos agora, jovens, adultos, idosos, crianças, possamos, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito, possamos, Senhor, tomar decisões ao Teu lado. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu me coloco em Tuas mãos, que o Senhor possa me usar para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para compartilharmos nessa manhã, ele começa com uma exclamação. O que ele merece? O que ele merece? Ele merece tudo, não é? Todas as coisas que a gente faz, elas deveriam ser a tradução do reconhecimento que todos nós temos dele. Ele é bom demais. Eu sei que você já entendeu que eu estou me referindo a Deus. Ele é mantenedor, Ele é o Criador, Ele é tudo que a gente tem. Mesmo que nós ainda não tenhamos tido o privilégio de vê-lo face a face, nós temos a nítida imagem dele implantada pelas suas diferentes manifestações. O que ele merece, o que ele merece, ainda não é uma interrogação, é apenas uma exclamação que precisa ser traduzida de uma forma muito significativa na nossa vida hoje, em especial, jovem, você. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico. Livro de Levítico. Levítico no capítulo 9. Levítico capítulo 9. Justamente por conta dessas diferentes manifestações do Senhor, que você tem, eu tenho também, são muitas. A gente tem um projeto que funciona aqui na igreja todas as terças-feiras, que é chamado Terças do Bem. E preparamos essa última terça-feira 70
marmitex, para entregarmos essas pessoas que estão em situação de rua. E nós combinamos que até às 19 horas nós vamos servir essas refeições. E aí depois fechamos o portão, e aí quem chega tarde, infelizmente não pode, porque nós temos um horário a cumprir. E aí temos avisado, isso não acontece. Aconteceu num primeiro dia, mas depois não aconteceu mais, eles vêm bem cedo e a gente resolve tudo e vai embora para casa. Antes das 19 horas, as cestas que nós arrumamos, os marmitex, ficaram vazias. E ainda tinham 13 pessoas para comer. O problema era nosso, a fome era deles. E aí nós resolvemos fazer um pouco mais de comida, bem rápido, juntando com um pouco de feijão que tinha sobrado, um pouco de chuchu e outras coisas ali. E aí nós começamos a preparar essa comida, pensando nas 13 marmitas. Daqui a pouco chegam mais 5 pessoas. E a gente ficou um pouco assustado, mas quando nós terminamos de servir aquelas marmitas, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exatamente o número de pessoas que precisava comer. Para nós isso foi um milagre. Eles foram embora com a barriga cheia, nós com o nosso coração transbordante. Isso é um milagre. São coisas pequeninas, coisas grandiosas que nos fazem pensar as manifestações do Senhor na sua vida, na minha vida. No capítulo 9 de Levíticos, dos versos 1 a 4, a Bíblia, ela diz assim: ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. O livro de Levíticos, ele é extremamente curioso, porque ele nos apresenta essas cerimônias que foram estabelecidas por conta do desejo, da vontade de Deus de se manifestar a eles, através dessas cerimônias, desses sacrifícios. No capítulo 16 desse livro, nós temos o dia da expiação, que era o momento em que eles tinham a verdade revelada de que Deus havia aceitado aqueles sacrifícios que representavam Jesus, que viria para morrer na cruz do Calvário. Todas essas cerimônias, elas tentavam traduzir a salvação que Jesus estava por vir oferecer a cada um de nós. Mas o fato aqui que eu quero destacar é que neste momento aqui, nesta declaração do verso 4, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Um glorioso momento, um momento diferente de todos os outros já vividos, em que Deus estaria se revelando de uma forma sobrenatural para que eles pudessem entender que era Deus que estava ali, que aquelas coisas todas, elas não tinham o menor sentido se Ele não se revelasse. Esse era o grande propósito. E eu acredito que esta declaração aqui, que encerra o verso 4, o Senhor vos aparecerá, ela rompe o silêncio desse momento, que é um ritual sagrado, e aquelas pessoas querem se manifestar, porque
Será que existe alguma coisa maior do que a manifestação do Senhor? Eu acredito que não. Os versos seguintes aqui, os versos 5 ao verso 7, então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: essas coisas que o Senhor vos ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disso, Moisés e Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Deus ordena e eles, em obediência, respondem ao Senhor, porque a grande expectativa era a revelação, a manifestação do Senhor, e eles queriam que isso acontecesse. Queridos, nos versos 22 a 24 deste mesmo capítulo, capítulo 9 de Levíticos, a Bíblia diz que depois de todo aquele momento especial, depois Arão levantou a mão para o povo e o abençoou. Aproximadamente 2 milhões de pessoas reunidas ali naquele lugar. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, o santuário, e saindo, abençoaram o povo. E olha só o que aconteceu. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Amém. Que momento especial. A glória do Senhor se manifestando ali naquele lugar. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou, e imediatamente eles se prostram sobre os rostos, em demonstração do reconhecimento daquilo que acontecia, a manifestação do Senhor. Essa imagem aí que você está vendo aí, ela é uma tentativa humana de traduzir esse momento todo especial que foi vivido ali por aquele povo. O fogo do Senhor, a glória do Senhor, conforme havia sido prometida, Deus se manifesta. Aquele fogo aparece e o holocausto é então aceso e consumido pela manifestação do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus tem se manifestado para você? Tem você também uma história, não é exatamente como essa, mas é a história da manifestação do Senhor na sua vida, na minha vida? Claro que a gente tem. De maneira simples ou de maneira gloriosa e grandiosa, Deus já se revelou a mim, Deus já se manifestou a mim, Deus já se manifestou a você. Essa não foi a primeira vez que Deus havia se manifestado àquele povo. Você sabia que Deus está se manifestando aqui e agora para nós? Sabia que Deus está usando todos esses equipamentos para que você seja atingido pela sua manifestação? Que o grande propósito de Deus é justamente criar uma possibilidade, como naquele dia, de se manifestar
para que em reconhecimento disso, nos prostremos a Deus toda a honra, toda a glória. Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é o grande responsável por estarmos comemorando o Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Ele é o grande responsável por estarmos aqui. No livro de Êxodo, no capítulo 24, livro de Êxodo, no capítulo 24, um outro momento da manifestação do Senhor na vida ali daquele povo. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento, porque ele apresenta os personagens de uma forma especial. Capítulo 24 de Êxodo, verso 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Versos 9 a 11. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú. Gente, Nadab e Abiú, eles eram os filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Arão, ele tinha 4 filhos. Mas Nadab e Abiú, eles estão sendo citados aqui de uma forma especial. E juntamente com 70, eles estão tendo o privilégio, a oportunidade de subirem no Monte Sinai. E Deus os convida para um momento todo especial. A atenção nossa, nesta manhã, ela vai ser chamada para esses 2 rapazes, esses 2 jovens, Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Conforme nós estamos lendo aqui no texto, eles estão sendo convidados para um momento especial da manifestação do Senhor na vida daquele povo, em especial na vida deles. Eles subiram. O verso 11 diz: ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus. Lá no Monte Sinai, eles viram a Deus. O texto diz: e comeram e beberam. No capítulo 9 de Levíticos, nós citamos que aquele momento, a declaração: e o Senhor vos aparecerá. E aqui no capítulo 24 de Êxodo, há uma declaração de que eles viram o Senhor. Está claro isso para você? Claro, de uma manifestação diferente, um momento diferente, mas aqueles rapazes, eles estavam tendo o privilégio de estarem num lugar privilegiado, num momento privilegiado para o quê? Para que pudessem ver a manifestação do Senhor na vida daquele povo. Capítulo 28 de Êxodo, nós temos aqui um outro momento em que a Bíblia, citando novamente esses rapazes, dizem que eles foram consagrados ao Senhor. O capítulo 28, depois você vai ler em casa, apenas para referência daquilo que a gente está construindo, que eles foram consagrados ao Senhor. Eles não eram pessoas comuns no contexto histórico do povo de Israel. Como filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles o sacerdócio era vitalício. E logo depois de Arão, esses jovens, por todos esses motivos e por conta dessa experiência, eles seriam os próximos sacerdotes e sumos sacerdotes desse povo. Eles estariam intercedendo por esse povo.
Eles foram consagrados para esse ofício e Deus, de forma especial, deixa isso claro para eles. Eles subiram, eles viram, eles comeram ali naquele monte, eles presenciaram algo sobrenatural. Num outro momento, gente, que a Bíblia cita também, essa manifestação do Senhor, que você vai encontrar no capítulo 19 de Êxodo, diz que aquele monte ele fumegava. Aquele monte, ele, pela manifestação do Senhor, sequer um animal poderia chegar perto do monte, porque seria fulminado. Por que essa referência aqui? Para que se destaque o privilégio da oportunidade que aqueles jovens tiveram de terem a manifestação do Senhor na vida deles. Eu não quero dizer para vocês, e dizer para mim também, que a sua experiência, a manifestação do Senhor na sua vida, ela é menor do que aquela. Mas a minha intenção é fazer com que você, nesse paralelo que eu estou fazendo aqui hoje, da experiência de Nadab e Abiú, esses dois jovens, você também se lembre das diferentes vezes que o Senhor se manifestou a você, tornando isso um privilégio, para que um propósito maior aconteça na sua vida e na minha vida também. Porque Deus não se manifesta por acaso. Deus se manifesta em providência. Deus tinha uma intenção no seu coração. Por isso esses jovens foram consagrados e separados. Ou você acha que no meio de uma multidão de pessoas que ainda não conhecem Jesus, esse Jesus que está sendo pregado pela verdade apresentada no seu livro, a Bíblia Sagrada, será que você não vê isso um privilégio? Uma oportunidade especial que você está tendo de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Naquele tempo, sabe, gente, as refeições, elas selavam um compromisso. E quando aqueles jovens, eles são convidados a estarem indo lá no monte, Deus os está convidando para estabelecer com eles um compromisso. Eu me comprometo com vocês, logo vocês se comprometem comigo. Responsabilidade, privilégio eles tinham, mas todos os privilégios eles arrancam de nós também uma responsabilidade. Às vezes que Deus se manifestou na nossa vida, são as providências do Senhor, para que através dessa experiência pessoal, eu e você tenhamos muito mais força para causarmos um impacto na vida das pessoas. Vamos voltar ao capítulo 9 de Levítico. A declaração é: e Deus, o Senhor, vos aparecerá. Talvez uma surpresa para muitos, mas para eles nenhuma novidade, porque eles já haviam estado com o Senhor naquele outro momento que nós citamos no capítulo 24 do livro de Êxodo. O Senhor vos aparecerá, diz Moisés. No capítulo 8, volte um pouquinho aí, no capítulo 8 do livro de Levíticos, capítulo 8, versos 12 e versos 13. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiras como o Senhor lhes
ordenara. Será que há alguma dúvida de que Deus havia se manifestado de uma forma especial para aqueles jovens? Claro que não. Eu me lembro uma vez que eu estava com um grupo de jovens e eu saía para um acampamento. E nós oramos, entrei no meu carro e fui à frente como um batedor e os jovens no ônibus. A noite chegou e nós ainda não havíamos chegado naquele lugar. Em algum momento daquela rodovia, o meu carro, do nada, ele parou. Ele não funcionava mais, houve um pane, as luzes se apagaram, o motor parou de funcionar, e eu, assustado, consegui puxar o volante, e o carro, vagarosamente, ele para no acostamento. O ônibus viu o que acontecia, sem entender nada, ele também encosta atrás de mim, com os faróis ligados, iluminavam o meu carro. Eu, de dentro do carro, eu tentava várias vezes ligar o carro, e nada do carro pegar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Os jovens desceram do ônibus e eles começaram a empurrar. Pastor, vamos ver se pega no tranco. Empurravam para frente, empurravam para trás e nada. O carro completamente parado, não funcionava nada, tudo desligado. Tentamos ligar novamente a bateria para ver se o cabo havia se soltado, nada. Tudo aparentemente perfeito. E eu ainda dentro do carro, ali sem saber o que eu ia fazer, de repente um jovem se aproxima da janela e ele diz assim, pastor, vamos orar. E eu olhei para ele e falei assim, mas nós oramos quando nós saímos lá da igreja. E ele insistiu, falou assim, pastor, vamos orar, pastor. Falei, mas nós já oramos, inclusive foi eu que orei. Ele olhou para mim e novamente ele insistiu e falou assim, pastor, vamos orar. Como que me dando uma ordem. E eu falei assim, tá bom. Com um olhar um pouco de sarcasmo, querendo dizer, quem é você para orar? Eu já orei, o que isso vai mudar? E aquele jovem, ele agora comandando os demais que estavam ali, eles deram a volta no carro, entrelaçaram as mãos, e aquele rapaz, ele começou a orar. Ele orou. E quando ele terminou de orar, ele olhou para mim e falou assim, pastor, liga o carro. E eu olhei para ele e liguei o carro. E o carro ligou, irmãos. Não havia dúvidas nenhuma que Deus havia se manifestado ali. Através daquele jovem, com os mesmos privilégios concedidos a Nadab e Abiú. A manifestação do Senhor. Deus se revelando para, através deles, através de nós, fazer uma obra sobremodo excelente. Deus se revela com um propósito. Por isso Ele já se revelou a mim e já se revelou a você. Nada é por acaso. Não há nenhuma coincidência nisso. Há uma providência da manifestação do Senhor. Para que você estivesse aqui, para que você pudesse ler esse texto, ouvir esse texto, cantar essa música, abrir esse livro e se tornar um jovem adventista do sétimo dia e comemorar esse dia. Tudo isso tem que ter um sentido. Isso não aconteceu por acaso. Assim como eles foram ungidos e separados, eu também fui e você também foi. E não tem como negar. Ninguém negaria o fato de que eles eram realmente os filhos de Arão, mas sobremodo eles eram sacerdotes ungidos pelo Senhor, separados para uma missão especial. E no capítulo 10, verso 1 e 2 de Levítico,
poderíamos perfeitamente, poderíamos pular essa parte. Poderíamos nos esquecer desse momento. Capítulo 10, verso 1 e 2 diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, aqueles jovens, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo nele. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram. E morreram perante o Senhor. Imagine aquelas 2 milhões de pessoas espalhadas ali, perplexas agora. Porque aqueles que funcionavam como mediador do povo, ao oferecerem um fogo estranho, eles são consumidos. Ninguém entende o que está acontecendo. Nadab e Abiú, queridos, eles sabiam que aquela não era a maneira de ir à presença de Deus. Eles sabiam que aquela não era a maneira de oferecerem algo para Deus. O parentesco com Moisés e Arão, a função, a condição social, não lhes dava o direito de mudarem os propósitos de Deus. Ellen White, ela faz uma declaração no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 256, fazendo uma referência desse momento que a gente está vivendo. A minha alma lamenta pelos jovens que estão formando o caráter neste século degenerado. Uma preocupação conosco. Foram consumidos. Nadab e Abiú, eles agiram como Caim. Eles escolheram agir de forma contrária às instruções do Eterno. Eles determinaram por si mesmos oferecerem algo que Deus não havia expressamente pedido. Nadab e Abiú, eles pegaram fogo de uma outra fonte, porque o fogo de Deus havia se manifestado consumindo o altar, e era deste fogo que eles deveriam se valer para acender os incensários. Cuidado onde você tem buscado esse suposto fogo. Era um altar que deveria ter buscado o fogo do Senhor. O altar tinha sido aceso pelo Senhor. A real origem desse fogo que Nadab e Abiú buscaram, nós não sabemos. O importante é sabermos que haviam usado outro fogo e não aquele que o Senhor havia dado e orientado. Se não te incomoda isso, e eu repito, se não te incomoda isso, muito cuidado. Poxa, mas por que o Senhor agiu assim? Se não te incomoda isso, muito cuidado. Fazemos parte de uma geração de adoração, de adoradores autoindulgentes.
que buscam desculpas para os seus erros. Fazemos parte de uma geração condescendente. Se está dando certo, se o cliente está satisfeito, vamos em frente. No capítulo 10, verso 9, do livro de Levíticos, está escrito assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Este verso aqui sugere que eles estavam embriagados. Será que Deus está falando para nós nesta manhã, porque estamos embriagados, tomando atalhos, desviando do caminho, fazendo a nossa própria vontade? Nós não podemos nos apresentar ao Senhor de qualquer forma. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de forma descuidada. Queridos jovens, querida igreja, querida família, nós não temos o direito de tratar a Deus, de trazer a Deus o que achamos ser bom. Nós não temos o direito de trazer-lhe nem mesmo o nosso melhor, como fez Caim, se o nosso melhor não estiver em harmonia com aquilo que ele pediu. Não ignore, jovem, o assim diz o Senhor. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você canta, cuidado com o que você veste, cuidado com o que você come. Não se aproxime de Deus impondo as suas preferências. Cuidado com os ajustes de sua religião, de uma suposta devoção e adoração ao nível das suas conveniências, ou o seu mero gosto. O fogo estranho acendeu o fogo da justiça divina. Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. A base do pecado, querida igreja, queridos jovens, a base do pecado é nos apegarmos às nossas opiniões e paixões. Deus se manifestou a eles. Quando lemos esse livro, temos um encontro com a palavra de Deus. É Deus quem se manifesta. Chegou a hora, é o tema dos jovens adventistas do sétimo dia para o ano de 2021. Nós já cantamos essa música hoje aí no intervalo. Essa música é poderosa. O tema é chegou a hora. E a gente precisa entender que chegou a hora. A gente precisa acreditar que esse é o momento, que as coisas que estão acontecendo, esse aparentemente descontrole, essa pandemia, essa crise econômica, essa indiferença, ei, chegou a hora, jovem. Alguns textos importantes do Espírito de Profecia, para que você e eu entendamos o momento. Foi-me mostrado que vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. Por se generalizar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí, o seu também? A palavra muitos refere-se aos professos seguidores de Cristo Jesus. E nós somos esses. Tem que ser diferente porque chegou a hora.
A iniquidade alastra-se por toda parte. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Jamais ergueu o vício a cabeça disforme com tal ousadia, como faz agora. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. E aí, será que isso está acontecendo com você? Será que você ainda não entendeu que chegou a hora? Olha só que texto tremendo. Mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento, o aparecimento do Senhor, não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Não adianta simplesmente ter o privilégio de participar desse povo, de ter sido separado, de ter sido ungido, de fazer parte dessa geração que se levanta. Não apenas vale a pena termos apenas uma bandeira, um cenário diferente. Não adianta só isso, queridos. O livro Educação, página 271, diz assim: com tal exército de obreiros como que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Esse é o grande desafio que o Senhor... Ei, eu já disse para você quantas pessoas são necessárias para mudar o mundo. Uma única pessoa, e essa única pessoa pode ser você. Ei, não podemos vir à igreja, mas quem disse que tiraram a igreja da gente? A igreja somos nós. Porque sempre, o culto verdadeiro começava quando esse aqui terminava. Quando colocávamos os nossos pés ali do lado de fora, para as pessoas sofrerem o impacto daquilo que nós sentimos aqui. A igreja nunca se fechou, porque você está aí. E quando depressa a mensagem de um Salvador crucificado e prestes a vir vai ser dada ao mundo, se você se enganjar nisso. Ei, por favor, se estamos embriagados, é hora de acertarmos o nosso passo. Ei, se formos em algum lugar pegar fogo estranho, por favor, é do altar do Senhor que nós temos que buscar. Temos que ser diferentes, porque temos uma mensagem diferente. Por isso temos que fazer a diferença. O aniversário é nosso, mas o mundo precisa ganhar esse presente que é você. É você que vai fazer essa diferença, com o seu dom, com o seu jeito, com a sua maneira, mas não por conta das suas conveniências, por conta do assim diz o Senhor. E aí, vamos comemorar? Sabe quantos dias demorou-se aquele momento da unção de Nadab e Abiú? 7 dias. Eram 7 dias de festa. Há quanto tempo nós já estamos comemorando? Há quanto tempo nós estamos vivendo com esse privilégio? Está na hora de aceitarmos as responsabilidades de termos esse privilégio. Precisamos. A palavra do Senhor se revelou a nós da mesma forma que o Senhor naquele dia, pelas declarações de Moisés, e o Senhor vos aparecerá. E o Senhor apareceu. O Senhor apareceu, o Senhor está aqui entre nós, o Senhor está aí na sua casa, e o Senhor está conosco, Ele é o Emanuel. Ele precisa causar uma grande diferença na nossa vida. Porque chegou a hora. A pergunta que foi uma exclamação no início, e aí, Ele merece o quê? Ele merece tudo de nós. Ele merece você. Ele merece a sua vida, Ele merece as suas ações. Que Deus te abençoe, jovem. Que Deus te abençoe, igreja. E que vivamos essa experiência todos os dias da nossa vida. Prometo, diz o voto dos jovens adventistas,
prometo tomar parte ativa nos deveres da sociedade dos jovens adventistas, fazendo tudo quanto eu puder para pregar a outros, anunciando a mensagem desse Salvador. Os jovens têm um voto à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele têm. Então vamos colocar isso em prática na nossa vida. Famílias, igreja e jovens, unidos na missão. E aí o nosso Senhor voltará. E o fogo do Senhor apenas vai clarear o caminho para a nossa chegada no reino dos céus. Amém? Deus seja louvado. Feche aí os seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigado porque chegou a hora. E as evidências disso são tamanhas. Jesus está voltando. E nesse tempo de graça que ainda temos, Senhor, seremos a tua voz. Seremos a mensagem do Senhor a todo mundo em nossa geração. Senhor, nos comprometa. Senhor, nos ajude, derrama sobre nós o teu Espírito. Talvez a gente esteja se perguntando, mas o que eu vou fazer? Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos e o Senhor vai nos usar da maneira como o Senhor quer. Usa os nossos dons, usa a nossa voz, usa os nossos talentos, Senhor. Usa os nossos instrumentos, usa a nossa vida, Senhor. Obrigado por esse privilégio. E que essas comemorações se estendam até o dia da tua volta, para que o mundo saiba de que lado nós estamos. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Feliz dia dos jovens adventistas do sétimo dia.